Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um Estrada de Damasco na TV. Este programa é coordenado pelo Centro Espírita Nova Era, que está situado na Rua Tiradentes, número 620, e nós sempre aproveitamos esse momento para fazer o convite a você da nossa palestra pública, que acontece às quintas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Então, amanhã você é nosso convidado. E hoje, para a nossa reflexão, o nosso colaborador é o seu Elcio. Muito obrigada, viu, seu Elcio? Seja bem-vindo. Muito boa noite, né, Daria? E boa noite a todos que estão, né, sintonizados conosco. Vamos mais uma vez falar de Evangelho, de Jesus, da doutrina espírita, né? A gente às vezes vai falar, vamos falar de Evangelho. Aí alguém pensa assim, falar de Evangelho de novo. Aí a gente lembra de uma fala que meu avô sempre dizia, porque nós já estamos vivenciando tudo que o Evangelho nos ensinou, nos ensina? Não, então vamos continuar falando até colocar tudo em prática, né? De tanto ouvir, a gente acaba um dia colocando em prática, não é verdade? E nós vamos comentar hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Daria, tem uma passagem interessante do Evangelho de João. E João diz que quando Jesus foi julgado pelos judeus, foi condenado à morte, né, pelos judeus, mas os judeus não poderiam aplicar a pena de morte. Caberia ao governador, que seria Pôncio Pilatos, decretar a execução. Então Jesus foi apresentado a Pôncio Pilatos. E Pilatos, numa entrevista com Jesus, pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus falou, se eu fosse rei, o meu povo não teria deixado eu cair na mão dos judeus. Olha só o que Jesus diz. Mas meu reino não é deste mundo. Aí quando ele falou, meu reino não é deste mundo, Pilatos insistiu. Mas então você é rei? Ele falou, você que está dizendo. Na verdade, eu vim a esse mundo para testemunhar a verdade. Olha só Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Quando a gente fala a palavra reino, fica claro que tem um rei, porque reino, quem tem reino é um rei, né? Agora, se ele fala meu reino não é deste mundo, de certa forma ele aceita que ele é um rei, né? Mas não é um rei deste mundo material, não é? E Jesus usou a expressão reino, porque naquela época não existia países democráticos, era tudo reino, todos os países tinham reis. É o sistema então, organizado. para que as pessoas entendessem, ele falou assim, meu reino não é daqui. Quer dizer, o meu lugar não é daqui, né? Esse lugar material não é o meu. Eu pertenço a um outro lugar. Mas, Daniel, Jesus não especificou bem, né? Onde seria esse reino dele? No próprio Evangelho vai ser trazido bastante a informação da ideia da vida futura. A vida futura. Né? Da gente fazer esse paralelo. Se o reino não é deste mundo, aí a primeira leitura possível é que este mundo é o mundo material. Talvez uma forma de Jesus nos fazer ficar alerta para essa outra, porque a gente vive muito em função da vida material, porque é o que os nossos sentidos captam, né? É verdade. Aí eu fico perguntando, o nosso mundo é daqui também? Ou não? Também não, né? Também não, né? O nosso mundo não é daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros aqui. Na verdade, o nosso mundo também é o mundo espiritual. Nós somos espíritos, atualmente ocupando um corpo material, mas esse corpo é perecível. Nós um dia vamos deixar esse corpo e vamos regressar à nossa verdadeira pátria. Então a mensagem de Jesus está bastante atual, né, Sr. Elcio? Bem atual, né? Agora, Jesus não especificou bem onde é esse mundo, mas eu acredito que para os apóstolos ele deve ter falado alguma coisa. E não só falado, como mostrado. Aquela passagem de Jesus no Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João, o que aconteceu? Diz o evangelista que Jesus se transfigurou e mostrou a eles o mundo espiritual. Eu acho que essa transfiguração de Jesus, eu acredito que ele deve ter mostrado como ele é realmente. Ele falou assim, eu não sou esse corpo aqui, eu sou assim. Essa transfiguração deve ser isso, né? É difícil, né, saber como é, mas com certeza foi isso. Jesus aproveitava muito esses momentos de intimidade com os apóstolos
para fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Então, o próprio entrar no seu mundo íntimo, que ele vai fazer referência nesse encontro também, fica bem, começa a colocar já que o reino de Deus, na verdade, é a nossa própria consciência, né? Exatamente. Então, eu acho que nessa passagem do Monte Tabor, se materializou lá Moisés e Elias. Aí Jesus mostrou para eles, vocês estão vendo? Eles não estão mortos. Estão aqui, vivos, mais vivos do que antes. Então, eu acredito que Jesus, né, mostrou, falou, esse é o verdadeiro mundo. Olha, estão vivos, estão aqui. E nessas duas passagens que o senhor traz para nós, ficam claros vários princípios básicos da doutrina, da própria imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, das vidas sucessivas, né, que nós usamos o termo reencarnação, porque também nós não encontraríamos sentido, por exemplo, quando Jesus fala da vida futura, a gente percebe aqui que tanto uma futura em relação a essa presente, como outras anteriores, igual o senhor comenta, dele ter visto, né, outros espíritos que já passaram pelo planeta Terra. A doutrina espírita vem confirmar tudo isso, né? Ela diz que a nossa preocupação não deve ser o mundo material. Nós temos que preocupar com o nosso futuro, com essa vida futura. Então a doutrina ela é muito específica nisso, né? Porque, pensa bem, Daria, se não existisse vida futura, por que eu tenho que ser bonzinho? Por que eu vou preocupar com a parte moral? A gente seria mais egoísta do que nunca, né? Por que eu vou fazer só o bem, se essa vida termina? Então, quando a gente tem essa preocupação na vida futura, a gente vai ter que modificar. Então, eu acho que esse é o grande objetivo de Jesus, fazer com que as pessoas mudassem seu comportamento, sua maneira de ver o mundo, de entender as pessoas e procurar ser melhores, se preparando para o retorno, né, ao plano espiritual. Quando a gente pensa nas vidas sucessivas, fica muito mais clara a própria justiça e a bondade de Deus, né? Porque pensando numa vida só, então Jesus falando desse reino de Deus, mostrando essa vida futura, nos alertando, como o senhor disse, que somos espíritos e estamos encarnados, a gente não pode ter um olhar só para a vida material, a gente tem que procurar desenvolver os valores imperecíveis do espírito, né? Muita gente fala assim, mas é a doutrina espírita, então não se preocupe com a parte material. É claro que preocupamos. Nós vivemos no mundo material, você tem que se preocupar com as coisas materiais, mas não dá a elas uma importância maior do que elas merecem. Na própria fala de Jesus, ele traz isso, né? Que a preocupação devia ser com as coisas do céu e todas as outras nos seriam dadas por acréscimo. Por acréscimo, exatamente. Agora, Jesus falou pouco dessa vida futura porque os judeus eles eram muito materialistas naquela época. Então, muitos nem aceitavam essa vida futura. Os saduceus, por exemplo, que eram os que comandavam o Sinédrio, eles eram materialistas ao extremo. Eles não acreditavam na vida futura. Já os fariseus aceitavam, né? Então, Jesus tinha que falar de uma maneira bem didática, para que seu ensinamento servisse também para as gerações futuras. Agora, pensa bem, os judeus não tinham uma ideia dessa vida futura. E hoje, os cristãos têm uma ideia dessa vida futura? Não mudou muito, né? Não mudou muito. Quando você pergunta para um cristão, fala para ele, como vai ser o futuro? Quando você deixar o corpo, quando você morrer, como é que vai ficar? Eu vou para o céu, para o inferno. Mas onde fica o céu? Onde fica o inferno? Eles não têm ainda uma noção. Igualzinho a 2000 anos atrás. Os judeus não tinham essa imagem do plano futuro. Isso que o senhor está falando para nós é muito importante, uma reflexão assim fundamental. Até por causa disso, muitos negam a comunicação dos espíritos, porque se não preocupa com nada além dessa vida material, também não vai achar que existe alguma coisa, né, nessa comunicação dos espíritos. É interessante, né? Muito interessante isso, né? Uma coisa relacionada. Agora, então, para muitos, nós temos uma única vida e deixando esse mundo material, a gente vai enfrentar um juízo final e vai para o céu, para o inferno. Essa é a ideia. Vejam só, depois de 2000 anos após a vinda de Jesus, as pessoas ainda não têm essa ideia, né? Por isso que quando vem a dor, vem o sofrimento, essa dor vai virar a chamada dor revolta. Enquanto que a gente entendendo que a morte não existe, que o espírito continua, que é simplesmente uma passagem, que
que nós continuamos sendo da mesma família, e continuando amando e fazendo, né, e ampliando cada vez mais esses laços, nós não vamos ter uma dor revolta, a gente vai ter uma dor resignação. Não é que não vai sofrer, mas o sofrimento vai ser muito mais resignado, porque vai entender que aquele separação é provisória. É provisória, né? Não é? A dor, o sofrimento é transitório, é uma pequena passagem, né, da nossa vida. E é interessante, Daria, que o próprio Kardec, quando estava recebendo a doutrina espírita, ele questionou os espíritos, dizendo, vocês são os mortos, né? A gente está comunicando com mortos e muita gente não aceita isso. Ele falou, nós somos os mortos são vocês. Aí Kardec até assustou, falou, mas nós somos os mortos? E eles fizeram uma comparação tão interessante, Daria. Eles falaram o seguinte, olha, nós estamos vivendo aqui a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Agora vocês estão aí enterrados nesse corpo físico, vocês estão presos nesse corpo físico. E eles fizeram uma comparação interessante para o Kardec. Naquela época, 1857, quando o mergulhador descia no fundo do mar, ele descia vestido com aquela roupa, escafandro, né, aquela roupa pesada. Ele falou assim, ó, vocês encarnados são iguaizinhos àqueles mergulhadores que descem no fundo do oceano. Eles vestem aquela roupa pesada, lá no fundo do mar. E tem uma visão bastante limitada, né? Esse movimento com dificuldade, aquela roupa muito pesada, a visão deles é estreita, não escutam quase nada. Vocês se assemelham a esses mergulhadores. Então, dentro da nossa visão, nós não somos os mortos, nós somos os vivos. E vocês que estão vivendo essa espécie de morte. Inclusive, em relação à época de finados, tem uma mensagem bem nesse sentido, né? Os vivos mortos e os mortos vivos. Porque muitos que estão encarnados e materialmente vivos, mas adormecidos para as coisas espirituais, eles são considerados realmente esses vivos mortos, né? Exatamente. E Jesus falou nisso, né? Tem uma passagem de Jesus, que ele estava pregando para uma multidão, e quando ele terminou a pregação dele, um jovem chegou até ele e falou assim, mestre, gostei demais de tudo que você falou, eu posso te seguir? Jesus falou, tudo bem, pode me seguir. Ele falou assim, mas acontece que eu tenho que enterrar meu pai, que morreu hoje. O que Jesus falou para ele? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Olha só, Jesus já falando isso. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E tem que tirar o sentido figurado aí, porque não seria deixar de fazer o enterro fisicamente falando, que não seria nem higiênico isso, né? Mas falou, deixe que os mortos, ou seja, nós aqui que enterramos nossos mortos. A preocupação com os rituais, com a parte material seria, exatamente. Né? Isso mesmo. Então, mas como a gente falava, né, a expressão meu reino não é deste mundo, o Haroldo Dutra Dias tem uma palestra muito interessante que ele vai trabalhar esse conceito de Jesus falar que veio trazer o reino de Deus. E aí a gente consegue entender melhor qual que é esse reino. Então, Haroldo nos diz que o reino de Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E aí a gente relaciona isso com a nossa própria consciência. Na medida que nós vamos procurando viver de acordo com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né, com um dever melhormente cumprido, no caminho do bem, procurando acertar mais, a gente vai ficando em paz com a nossa consciência e construindo o reino de Deus em nós, independente de como esteja o exterior, né, que esteja com violência, com guerra, com problemas, a gente vai relacionando com esses ambientes, mas também com uma certa paz de consciência, procurando fazer sempre o melhor, né? Então é muito mais um processo íntimo, interno, né, do que um lugar, porque se fosse um lugar, o que a gente poderia falar? Deus está em todos os lugares. Então tudo é reino de Deus, não existe nada que não tenha Deus. Nós estamos na casa do Pai, né? A casa do Pai é o universo. Nós estamos no universo. Daria outra coisa que eu acho interessante também o André Luiz fala bastante, né, nesse plano espiritual. Mas nós vamos deixar essa parte do André Luiz e o plano espiritual para daqui a pouquinho. Nós vamos chamar os nossos patrocínios culturais e você nos aguarde que a gente já continuamos. A
mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Então nós estamos retornando nesse segundo bloco, conversando sobre o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Quem está colaborando conosco hoje é o seu Elcio. Então, deixamos um gancho aí, né? Falávamos que o André Luiz nos ensina bastante sobre o plano espiritual, ou seja, o reino de Jesus. Onde fica esse reino? E coube a André Luiz, através do médium Chico Xavier, desvendar esse mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? Até então, todo mundo achava que desencarnando, deixando o corpo, ia para o céu, para o inferno. Então, o André Luiz mostrou que céu e inferno não existem. Não são lugares, são estados de consciência, estados de alma, né? Estados de espírito. E o André Luiz descortinou para nós o plano espiritual. Ele mostrou que em volta do planeta Terra existem dimensões, esferas espirituais, onde cada um vai para uma dessas esferas. A gente até recomenda, né, Darê, para os nossos ouvintes, que assistam o filme Nosso Lar. Ou então leiam um livro, que é muito mais rico. E leiam as obras do André Luiz, que ele vai descortinar para nós o que é realmente o plano espiritual. Até porque, como nós estamos no mês de outubro, nós falamos para o espírita, o mês de outubro é um mês muito importante. Nós chamamos mês de Kardec. E Kardec, então, como codificador das obras básicas. Mas básica, quer dizer, o fundamento, é o início. Mas aí depois vem as obras complementares. Então, essas que nós citamos agora do André Luiz, né, chama Coleção André Luiz, e várias outras obras vão complementando as informações que naquela época Kardec não teve condição de trazer tudo, né? O próprio Kardec falou muito pouco sobre o plano espiritual. Ele falava sobre os espíritos, mas não sobre o plano espiritual. Ele falou muito pouco. O que André Luiz, o que os espíritos falaram para Kardec sobre o plano espiritual? Isso está no Livro dos Espíritos. Disseram a Kardec que o plano espiritual é uma espécie de acampamento onde residem, onde vivem espíritos afins. Essa foi a definição do plano espiritual. Já o André Luiz veio mostrar para nós que no plano espiritual existem ambientes, assim como na Terra. Ele falou das esferas espirituais, que na verdade são 7, que os egípcios já falavam. E ele falou que a primeira esfera espiritual, a primeira dimensão, ela é muito feia, ela é muito escura, porque ela recebe toda a energia negativa do planeta. Está muito toda ligado, a energia né, negativa está muito próximo da matéria, e toda a energia negativa do planeta está impregnado nessa primeira esfera. Que foi para onde o André Luiz foi. Que aí é a importância do nosso pensamento, né? Porque, na verdade, essa energia toda é produzida com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, né? se você está carregado de energia negativa e você desencarnando, você vai para onde? Para esse lugar, mais de acordo com o que você está sentindo, com o que você está pensando. Quando a gente fala de lugar, aí parece que fica meio parecido com aquele conceito do próprio inferno. Nós temos que entender que não existe o inferno ou o lugar por si só. Na verdade, quando a gente fala muito, a gente estuda bastante coisa sobre o pensamento, né? Tudo que nós vemos aqui, com os nossos olhos materiais,
foi pensado por alguém, foi criado a partir de um pensamento. Exato. Assim funciona no plano espiritual. Como a gente tem uma matéria mais fluídica, o nosso pensamento cria praticamente instantaneamente, não precisa ser igual nós estamos aqui, que a gente pensa, cria, desenha, planeja, projeta e depois devagarzinho é que vai construindo a obra. Então, a gente chegando no plano espiritual com o pensamento desequilibrado, naturalmente o ambiente que nós vamos criando é desequilibrado, que vai se afinizando com aqueles outros pensamentos que também são desequilibrados das pessoas, né, dos espíritos que têm a mesma afinidade, e aí por isso que fica essa vibração que nós comentamos. Então, a importância, né? E também a gente vai entender que essa vibração desse plano espiritual vai sintonizar com a nossa vibração aqui. Então, quando a gente procura uma vibração melhor, pensamento de mais otimismo, de bem-estar, de confiança em Deus, de esperança, de fé, a gente vai vibrar numa faixa, numa sintonia melhor para receber essas boas vibrações dos bons espíritos. Por isso que Jesus já falou para nós, vigiar e orar. Exatamente. Né? Quando a gente não vigia o nosso pensamento, a gente... Pessoas que têm muitos pensamentos depressivos, pessimistas ou negativos, às vezes até de inveja, de fofoca, qualquer vibração desse nível realmente vai fazer uma sintonia com esses ambientes mais complicados. O Daniel, o André Luiz fala uma coisa interessante. Diz que o plano espiritual é diferente do plano material. Aqui convivem mocinhos, bandidos, malvados, todos juntos. No plano espiritual, os espíritos são reunidos por afinidade. Lá não vai ter um malvado junto com pessoas boas. São separados, de acordo com aquilo que você falou, né? De acordo com o pensamento da pessoa, com tudo aquilo que ela representa. Com o próprio nível de evolução. Nível de evolução. Então, no plano espiritual é diferente do plano material. Aqui nós convivemos tudo junto. Mas lá não, elas são separadas por afinidades. Mesmo querendo colocar umas grades, portão eletrônico, cachorrão, acaba convivendo junto, né, seu Elcio? Vamos falar então uma coisa interessante. Se a verdadeira vida é o plano espiritual, por que a gente não fica só lá? Não seria interessante falar, bem, lá é a verdadeira vida? Então, o que eu vim fazer aqui? Seria mais interessante para mim se eu ficasse só lá. Não é verdade? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Mas isso aí, a resposta é muito simples. Lá é a verdadeira vida, mas aqui é a escola. Você não tem teu filho na tua casa, todo protegido, para que você manda ele para a escola? Para conviver com aquelas crianças. Por quê? Porque ele precisa aprender. Então, a gente sai do mundo espiritual, vem aqui no plano material para aprendizado. E aqui a gente, de acordo com as sucessivas reencarnações, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? Cada vez encarnando um personagem diferente, cada vez vivendo numa época diferente, com nome diferente, com pessoas diferentes. Então, a gente vai evoluindo, né? E no próprio livro Evolução em Dois Mundos, que também é de André Luiz, mas um pouquinho mais específico, né, de conteúdo, fica muito clara a necessidade da reencarnação, porque quando o espírito está nessa vibração que ele pensa e cria, né, no mesmo tempo, instantaneamente, com o pensamento desequilibrado, ele cria muito desequilíbrio, ele fica muito desequilibrado, mais desequilibrado ainda, mais confuso. Claro. Quando ele tem um corpo físico, ele muda a vibração do espírito para o corpo físico, aí ele consegue fazer uma mudança de hábito, de pensamento desequilibrado para melhorar o pensamento, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais... Então, o processo de evolução é muito mais fácil de acontecer quando a gente está encarnado, exatamente por isso. Porque é uma forma, esse esquecimento que Deus nos possibilita, né? É uma forma da gente ir respeitosamente, de acordo com as nossas limitações, nos melhorando. É muito interessante, né? Então, nesse estado de imperfeição que nós ainda vivemos, é necessário a vida material, porque é aquilo que você falou, né? Você vai conviver aqui, vai aprender muito. Então, a partir do momento que a gente está aqui encarnado, vivendo, né, várias etapas, então a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Aqui nós vamos lapidando o diamante que nós somos, porque quando a gente chega igualzinho pedrinha bruta. A pedrinha bruta vai raspando na outra, quebrando as arestas, né, nessas dificuldades que a gente tem nas convivências, e a partir daí, então, a gente vai aprendendo, né, a ser melhor. Porque se lá no plano espiritual a gente
vive com os afins, já aqui no mundo material não. Muitas vezes você tem que conviver aqui com desafetos do passado, pessoas que têm a vibração totalmente diferente da tua, mas no plano material estamos todos juntos. Então é interessante esse contato, né? Você conviver com amigos do passado, mas conviver também com inimigos, com desafetos. E mais uma vez a gente percebe a beleza de Deus aí, porque da mesma forma que Ele nos oferece aquele acima de nós para nos impulsionar para o progresso, Ele coloca alguns abaixo de nós para que a gente também ofereça o que sabe e os impulsione para o progresso. Então a gente também não pode ficar achando ruim quando tem que oferecer essa ajuda, porque quanto que nós não somos ajudados por esses outros de Jesus, E o aprendizado, né? Você aprende com pessoas mais atrasadas que a gente e aprende com pessoas mais adiantadas do que nós. Esse aprendizado ele é constante. Com cada um aprendizado diferente, né? Exatamente. Um a gente aprende a ser mais tolerante, mais respeitoso, outro a gente aprende a ser humilde, dizer, tudo realmente é aprendizado, né? Daniel, uma outra coisa também, que a gente vê as pessoas de outros segmentos religiosos dizendo que mas está escrito na Bíblia que a vida é uma só. Nós concordamos, a vida é uma só, mas a vida espiritual, né? A partir do momento que Deus criou o Espírito, ele tem uma vida eterna. Não importa que esteja encarnado ou Agora, desencarnado. Desencarnado. Então, a fase encarnada e desencarnada são fases que a gente chama da nossa vida eterna. Né? Então, dessa vida única. Então, essa vida única tem diversas fases. Ora encarnados, ora desencarnados. Ora nesse planeta, ora em outro ora rico, ora pobre, ora homem, outra mulher. Mas a vida é uma só, né? Mas sempre. Agora, eles confundiram essa vida única como sendo a vida material. Não, se tiver só uma vida única, então Deus está completamente injusto. Pensando numa vida única e não nas vidas sucessivas, a gente veria que o tempo seria muito pouco para o aprimoramento intelectual e moral, aquele ampliação dos laços afetivos que nós falamos que acontece com vários também não aconteceria. O recrudescimento do próprio egoísmo, né? Então a gente vê que a própria justiça e a bondade de Deus, quer dizer, é muito mais lógico, é muito mais racional o entendimento das vidas sucessivas. Seria injusto, né, uma pessoa vir aqui e viver uma semana. E o outro vem aqui e vive 100 anos. A criança que morre, né, que desencarna logo. Que chance que foi dada para ela, se ela só tem essa única vida, né? Seria uma injustiça de Deus, né? Por isso que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, né? Quando Erasto nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é melhor que nós rejeitemos 9 verdades a aceitar uma mentira, fica muito posto que a gente tem toda a liberdade de questionar, de perguntar. Não é porque vem alguma coisa do alto, do plano espiritual, que nós temos que aceitar de uma maneira mística, de uma maneira ritualística, né? Então, a fé raciocinada é isso. A gente buscar a parte científica, a parte filosófica, para entender melhor a parte religiosa e realmente aplicar no nosso dia a dia. É isso que a doutrina espírita traz para nós, né? Que Deus faz a sua justiça dando oportunidades iguais para todos, né? Em diversas existências. Se você não teve oportunidade nessa vida, você vai ter na próxima. O que é um consolo também, né? O que é um consolo. Não tive chance agora, mas vou ter na próxima. Isso mesmo. Só eu vou deixar uns minutinhos para o senhor fazer a sua despedida, na verdade. A gente só tem a agradecer, né, pela oportunidade de virmos aqui mais uma vez, falando mais sobre a doutrina espírita e alertando as pessoas que venham visitar a doutrina espírita, venham conhecer um pouco, não para se tornar adeptos da doutrina espírita, mas para ter uma visão mais ampla, mais ampliada daquilo que a doutrina prega, né? Pode ter certeza que os conhecimentos adquiridos dentro da doutrina espírita vai ser muito útil na sua religião. A gente não pede que ninguém abandone sua religião, muito pelo contrário. Porque à medida que a gente vai vivenciando aquilo, a gente vai sendo mais feliz. Mais feliz, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, agradecemos a você também, desejamos muita paz, que possamos nos encontrar na próxima semana. Até lá. Boa noite.